Espírito, Senhor amado. Oh, Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando uma campanha de amor, adoração, campanha tarde de adoração, de milagre na presença do Senhor. Espírito Santo do Deus da glória, a palavra do Senhor, ela não estipula local exato aonde manifestará a sacrossanta presença do Senhor. O Deus a qual nós estamos adorando não tem como requisito para a manifestação da sua glória, da sua presença, templos luxuosos, com líderes, com nomes, sem nomes ou mídia, mas o Deus a qual nós adoramos frisa em suas palavras a dizer que onde houver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor da glória, Ele se fará presença neste lugar. Somos mais que duas pessoas e estamos aqui, Senhor amado, unidos e reunidos para te adorar na beleza da sua santidade. Por isso, Senhor da glória, eu jamais cometerei a tolice de iniciar uma campanha de milagre sem antes reconhecer a importância da sua presença, Espírito Santo do Senhor. Por isso, ao iniciar esta campanha de oração online, esta campanha de oração por milagre, eu quero começar adorando, clamando, convidando a Ti, Espírito Santo do Deus da glória, para essa transmissão, pois ao contrário das hortes espirituais malignas, o Espírito Santo do Senhor é educado, ele não manifesta a sua glória em lugar nenhum sem que antes fora convidado. As hortes espirituais malignas invadem história, relacionamento, família, mas o Espírito Santo do Senhor, ele só manifesta a sua glória, ele só se faz presença aonde ele é convidado. Por isso, em oração, eu os convido, Espírito Santo do Senhor, seja muito bem-vindo a essa transmissão, manifesta a sua glória. Lembro-me do início da conversão de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras dizendo assim: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Não é a minha vontade, é a sua vontade sobre a minha vontade. Não é o meu querer, é o seu querer sobre o meu querer. Por isso eu convido ao Senhor Espírito Santo, mas não apenas para estar presente, mas ter liberdade de usar-nos conforme a sua vontade, não a minha. Se porventura o Senhor quiser nos usar para que possamos ser um canal de bênçãos para vidas, usa-nos para que o enfermo ou enferma saia daqui curado, curada de suas dores, enfermidades, sua perca. Ah, Espírito Santo do Senhor, eu também não quero limitar esse convite ao Senhor apenas a essa transmissão, mas eu quero abrir o leque do convidar Espírito Santo do Deus da glória e convidá-lo para que o Senhor venha fazer presença também no meu lar, familiares, projeto, ministério. Faça-se presença, Espírito Santo do Senhor. Seja muito bem-vindo neste lugar. Tenha liberdade de manifestar a sua glória, o seu querer, a sua vontade. Espírito Santo do Senhor, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo neste lugar. Espírito Santo do Deus da glória. Iniciamos esta transmissão convidando o Senhor, convidando a sacrossanta presença do Senhor. Espírito Santo do Senhor, se o Senhor quiser, usa-nos para que o enfermo saia curado, para que o que se perdeu na vida deste ou desta venha ver por parte do Senhor a restauração das percas, a restituição das percas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar esta campanha de oração convidando a ilustre presença do Espírito Santo do Senhor. Seja muito bem-vindo a essa transmissão. Espírito Santo do Deus da glória. Obrigado, irmã Gilcleide, por estar curtindo essa transmissão. Queridos e amados irmãos e irmãs, dentro de breve estaremos entrando na grande corrente de oração por milagre. Mas antes de estar entrando na grande corrente de oração por milagre, eu quero orientar você, meu irmão, eu quero orientar você, minha irmã, a exercitar a sua fé. Porque a fé, quando ela é colocada em exercício, ela atrai milagres. A fé, quando ela sai de uma fé de espectador, a fé, quando ela sai de uma fé de espectadora, ela atrai milagre. Eu não sei qual milagre que você espera vivenciar no Senhor. Eu não sei qual milagre que você espera ser alcançada no Senhor. Mas eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar você, minha irmã, nesta grande corrente de oração por milagre, a provocar o seu milagre através da adoração, como o nosso canal aqui, provocando
milagres na adoração. Eu quero convidar você a você provocar o seu milagre, independente de qual seja o milagre que você espera ser alcançado pelo Deus da glória na sua vida, independente de qual seja o milagre que você espera ser alcançada pelo Senhor na sua vida, na sua história. Eu quero convidar você a provocar o seu milagre através da adoração, em nome do Senhor Jesus. Pastor, como eu faço para provocar o meu milagre? Eu não sei orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Senhor quem pega as nossas petições e apresenta-as ao Rei da Glória. Com gemidos inexprimíveis, Ele apresenta ao nosso Senhor. Você vai pegar a foto desta pessoa antes de entrar na corrente de oração e vai estar entregando nas mãos do Senhor a unir a sua fé com a nossa. Você vai pegar, se você crê, um copo com água, se você crê que o Espírito Santo de Deus pode consagrar esta água, você vai apresentar agora, diante deste aparelho de celular, ao Espírito Santo do Senhor. Você que está desempregado, desempregada, você vai pegar uma carteira de trabalho, vai estar apresentando ao Senhor da glória. É o seu exercício de fé. Independente de como você vai exercitar a sua fé, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a exercitar a sua fé. Você vai ver pessoas da Bíblia Sagrada exercitando a fé de maneiras super diferentes uma das outras. Nem todos exercitaram a sua fé orando. Há pessoas que falaram, como o centurião: Senhor, se o Senhor determinar daqui, aquele homem vai ser curado. É exercício de fé. Eu não sei como você vai exercitar a sua fé, mas eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a exercitar a sua fé. Parcionei de cena, exercita a sua fé em prol do milagre que você espera ser alcançado pelo Deus da glória, que você espera ser alcançada pelo Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer se cumprir o desejo do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar entrando na grande corrente de oração por milagre. Eu creio que Deus, Ele tem um milagre especial para você, Pai, seu irmão Flávia. Eu creio que Deus, Ele tem um milagre para você, meu irmão, para você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Então vamos começar essa corrente de oração por milagre. Eu quero convidar você a exercitar a sua fé agora. Pega esse copo com água, pega essa carteira de trabalho, pega talvez essa chave, talvez a foto desta pessoa, e vamos exercitar a nossa fé agora nesta grande corrente de oração por milagre. Através da fé e exercício, homens, mulheres vivenciaram um milagre no Senhor e na sua vida. Na sua história não há de ser diferente. Eu creio que você não está aqui apenas por estar, porém eu creio que você está aqui porque Deus, Ele tem um milagre especial para você. Em o nome do Senhor Jesus, faça como Jacó, quando estava no val de Jaboque. Jacó lhe determinou, dizendo: eu não vou sair daqui sem a minha vitória, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Ei, sai do vale da indecisão e começa a determinar o teu milagre. Sai do vale da indecisão e começa a usar mais convicção, porque você não está aqui apenas por estar. Você está aqui porque Deus quer trabalhar na tua história com grande poder e glória. Uramande kalashuriando rebiandaraia, alabrashuriando rebiandaramandaio. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de maravilha, eleva-te a minha voz em oração, juntamente com teus servos e servas que unem a sua fé com a nossa, Pai amado, nesta grande corrente de oração, denominada oração por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que não rejeita a oração, Deus que não rejeita a petição. Eu estou aqui desde já, Deus da glória, unindo a minha fé com a fé deste adorador, unindo a minha fé com a fé desta adoradora, a pedir, Deus da glória, o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, a sua misericórdia tem sido grande, Senhor, as suas maravilhas têm sido alaiashuriandarábia. Quantas e quantas vidas, Senhor da glória, Senhor, vieram aqui, exercitaram a sua fé e voltaram e testificaram os feitos do Senhor. Tivemos relatos de cura, libertação, restituição sentimental, providência financeira. Deus, foram inúmeros os testemunhos dos feitos do Senhor, e a sua palavra não indaga dizer que o Senhor começara uma boa e excelente obra e esteja pela metade, não. A sua palavra vai dizer assim a respeito dos seus feitos: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra. O Senhor começou uma grande obra de milagre. O Senhor é fiel para concretizar, Senhor.
Vidas que o Senhor alcançou com milagres sobrenaturais. Vidas que exercitaram a sua fé e não saíram decepcionados, porque quando homens e mulheres exercitam a fé, adorar o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor, a Deus amado, revela e relata, Senhor da glória, as bênçãos da glória sobre a vida. Oh Deus amado, eu te apresento agora este adorador que está aqui nessa transmissão. Eu te apresento desde já, Deus da glória, esta adoradora que encontra-se aqui, Senhor amado, a unir a fé dela com a nossa, a unir a fé dele com a nossa, Deus da glória. Filhas que estão no exercício da sua fé, crendo que tu és um Deus de milagre, crendo que tu és um Deus de maravilha. Deus amado, estamos iniciando esta grande corrente de oração por milagre, porque tu és um Deus de milagre. Não te adoramos pelos seus feitos, mas por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus majestoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus onipresente e está presente neste lugar. Por isso eu venho te apresentar desde já, Deus da glória, a cada vida, a cada adoradora, a cada adoradora. Olha, Senhor, vai de encontro a esta causa desta mulher. Deus amado, vai de encontro a causa deste homem, Senhor da glória, que está formando conosco aqui, Senhor, uma grande corrente de oração por milagre. Deus, eu te apresento vidas que estão provocando o seu milagre através da adoração. Deus, eu te apresento vidas que estão provocando o milagre através da adoração. Olha, Deus, o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor. Olha, Deus, o milagre que esse homem precisa vivenciar será alcançado no Senhor. Tu és um Deus de milagre, tu és um Deus de maravilha. Por isso eu venho pedir a ti, Deus amado, toca na história desta mulher com o milagre que ela veio buscar do Senhor. Toca, Deus amado, na história deste homem que ele veio buscar no Senhor. Lembro-me no finalzinho de 2021, quando o Espírito Santo do Deus da glória revelar ao nosso coração, para estarmos aqui ministrando, orientando, orando por vidas, para que vidas venham voltar a reacender a sua fé e crer que o Senhor é Deus de milagre. O Senhor nos mostrará que tem pessoas denominadas, cristãos, cristãs que já não acreditam mais, que possam ser alcançados pelos feitos do Senhor em forma de milagre. 2022 nós começamos essa grande corrente de oração por milagre, levando o pedido de oração para o monte, entrando em campanhas de clamor por milagre. E quantos foram os testemunhos dos feitos do Senhor Deus da glória? E a sua palavra, Senhor, ela narra dizendo que o Senhor é fiel para dar continuidade. Deus, eu não sei qual o milagre que esse adorador que aqui se encontra precisa ser alcançado pelo Senhor. Deus, eu não sei qual o milagre que essa adoradora que une a fé dela com a nossa que está aqui, ela precisa vivenciar no Senhor. Mas eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória. Lembro-me das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. Paulo dizia que o Senhor tem poder para fazer na nossa vida além do que o que nós pedimos ao Senhor. Apóstolo Paulo disse que o Senhor tem o poder, Pai, e misericórdia para nos alcançar, não apenas com o que nós pedimos, mas com feitos maiores ainda. Eu não sei o que essa mulher pede agora ao Senhor para vivenciar em forma de milagre. Eu não sei o que esse homem pede agora a Ti, ó Deus da glória. Eu não sei de qual maneira esse adorador está agora no exercício da fé do mesmo a mesma, ao formar conosco aqui esta grande corrente de oração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de joelho dobrado. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé, orando, adorando ao Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com currículos em suas mãos. Currículo que vai levar a empresa para poder pedir uma oportunidade de emprego, ou até a sua carteira de trabalho em suas mãos. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com foto em suas mãos da pessoa, por quem precisa que o Senhor trabalhe. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com exames marcados, e crendo que o Senhor que não vai curar e que não vai constar nada quando essa pessoa faz esses exames. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão até com números de processo e crendo que o Senhor vai julgar a causa deste ou deste da vitória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, Senhor da glória, com chave na mão. Enfim, Deus amado, independente de como esta adoradora esteja no exercício da fé dela ou dele, ou unir com a nossa, nesta grande corrente de oração, eu venho pedir a Ti, Deus amado, autor de nossa fé, vai de encontro
A causa deste adorador vai de encontro à causa desta adoradora, vai de encontro à petição deste adorador, vai de encontro à petição desta adoradora. Deus, Criador dos céus e da terra, eu te apresento vidas que unem a sua fé com a nossa, vidas que formam junto conosco aqui esta grande corrente de oração por milagre, porque a sua palavra, ela é quem vai dizer, Deus da glória, em Isaías capítulo de número 59, que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar e abençoar, mas as nossas atitudes muitas das vezes nos distanciam do Deus Criador dos céus e da terra e da sua obra. Senhor da glória, se a atitude errônea, ela distancia o homem dos seus feitos, e quando eu indago a dizer homem ou mulher, a sua palavra diz em Isaías 59, então a atitude de adorar, eu creio que já está aproximando vidas dos milagres do Senhor. Isaías 59 diz que as nossas atitudes muitas das vezes, elas nos influenciam e nos afastam do feito do Deus da glória em nossa história. Portanto, eu creio que essa atitude, Pai, que essa pessoa está tendo agora, de estar nesta grande corrente de oração por milagre, unindo a fé dele ou dela com a nossa, apresentando ao Senhor agora a causa, a Deus Criador dos céus e da terra, eu creio que está atraindo milagre na vida desta pessoa. Por isso eu te peço, Deus amado, vai alcançando esta vida que está aqui agora, a este adorador, esta adoradora, com o milagre que ela precisa ser alcançada pelo Senhor, com o milagre que ele precisa ser alcançado pelo Senhor. Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de resposta. De Gênesis, Apocalipse, quando os antigos adoraram ao Senhor, eles obteram resposta do Senhor em forma de milagre. Eu creio que já tem anjo do Deus da glória agora, indo de encontro a vidas. Eu creio que o Senhor já está enviando anjo até pessoas aqui agora, e já decretando vitória sobre situações que estavam travada, Deus, porque nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nos altos céus nós temos um Deus todo-poderoso capaz de alcançar-nos em nossa história com seus feitos em forma de milagre, milagre sobrenatural da glória. Eu creio, Pai amado, nos milagres do Senhor. Eu creio que o Senhor pode alcançar a vidas com milagres. Eu creio que o Senhor pode alcançar adoradores com milagre, adoradoras com milagre. E é porque cremos que adoramos a Ti, Deus amado, na beleza da Sua santidade. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Na parte B está escrito: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e creia que Ele é galardoador do que o busca. Hebreus 11, 6, parte B, está escrito que nós temos que crer não apenas na existência de um Deus todo-poderoso, mas que é capaz de nos alcançar. Deus amado, se esse adorador encontra-se aqui, é porque ele crê que o Senhor pode tocar na história dele, com o milagre que ele veio buscar do Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, se essa adoradora encontra-se aqui, é porque Deus da glória, ela crê que o Senhor pode tocar na história dela, com um toque de milagre. E o seu Filho amado Jesus foi quem, indagando, dizia que tudo é possível para aquele que crê. Deus, eu te apresento a fé desta mulher que está aqui agora, juntamente com o que ela precisa vivenciar em forma de milagre na vida dela. Deus, eu te apresento esse homem que está aqui agora, Deus amado, juntamente com a fé e com a causa do que ele precisa ser alcançado pelo Senhor na vida dele em forma de milagre. Deus vai entrando com milagre, vai entrando com providência, ainda que tem aquelas que indagam a dizer: mas eu não sei como orar. Mas a Bíblia vai dizer que não há quem saiba como orar. Ainda que eu venha fazer um bacharelado em teologia, ainda assim eu não terei embasamento para estar adorando ao Deus da glória, porque o Espírito Santo do Senhor é Ele quem pega as nossas orações, é o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas causas e apresenta-as ao Senhor. E eu já posso contemplar a sua presença neste lugar, Espírito Santo do Senhor, a contemplar a cada petição, a cada clamor, a cada adorador, Deus da glória, a cada adoradora. Vai de encontro, Senhor amado, a causa desta mulher. Vai de encontro, Deus da glória, a causa deste homem que está aqui buscando o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos os merecedores, o Senhor tem alcançado vidas, Senhor. Inúmeros foram os testemunhos dos milagres, e o Senhor é de continuar. Deus amado, Deus todo-poderoso, derrama a sua glória, estenda as suas mãos em direção à causa dessa pessoa, Pai, e toca na história desta mulher com um toque de milagre, toca na história deste homem com um toque de milagre. Senhor, foi o seu Filho amado Jesus que dizia que aquele que busca acha, aquele que pede recebe. O seu Filho amado Jesus, ele disse assim: pedi, pedi,
e dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei. Porque o que pede recebe, o que busca acha. Foi seu filho amado Jesus que disse. Eu não sei qual milagre que essa mulher está aqui buscando no Senhor, mas foi seu filho amado Jesus que disse que aquele que busca acha. Eu não sei qual milagre que esse homem está aqui buscando no Senhor, mas foi seu filho amado Jesus que disse que aquele que busca acha. Deus amado, toca na história deste homem com o milagre que ele veio buscar no Senhor. Toca na história desta mulher com o milagre que ela veio buscar no Senhor, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus. Alcança vidas, Pai amado, com alcance de milagre, com milagre sobrenatural da glória. Senhor, ainda que a princípio alguns olhares estão elevados em direção a essa transmissão, mas eu creio que já tem corações e mentes inclinados para Ti, Deus da glória. Salmo 121, Davi dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas na mesma frase o salmista dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que estejamos nos reunidos nesta grande corrente de oração por milagre, Senhor, em momento nenhum deixamos de ter a consciência de que é o Senhor o autor dos milagres. A honra e a glória sempre será do Senhor. O Senhor sabe que quando vidas deram testemunho dos milagres que foram alcançados, nós sempre dissemos e engrandecemos a Ti, Deus amado. Foi Deus que fez, foi a sua fé e o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu te peço, Deus amado, conceda o milagre segundo a fé desta mulher que está aqui. Conceda o milagre segundo a fé deste homem que está aqui, unindo com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Em o nome do Senhor Jesus, Deus amado, derrama da sua glória, derrama da sua glória, da sua virtude, da sua Shekinah. Deus, estamos aqui nesta corrente de oração por milagres. Deus amado, estamos nesta corrente de oração por milagre, porque foi o seu filho amado Jesus que, olhando para os discípulos, ele orientou os mesmos a respeito do poder de resposta que tem a oração quando é no nome do Senhor Jesus. Jesus olha para os discípulos e dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis, Deus Criador dos céus e da terra. O seu filho amado Jesus não colocou limite de milagre na adoração, mas ele dizia ao discípulo: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Tem pessoas aqui enfermas que o que quer receber do Senhor é cura. Em o nome do Senhor vai tocando com toque de cura. Não é porque tivemos relato de cura ao vivo, não, mas é porque o Senhor tem o poder de curar ao vivo. Eu te peço, toca nessa pessoa que está enferma, para que saia daqui hoje curada da sua enfermidade. Não é porque tivemos testemunho de restituição sentimental, mas o Senhor é Deus de união. Por isso eu te peço, Deus da glória, se tem pessoas aqui que o milagre que Ele quer vivenciar no Senhor, se tem pessoas aqui, Deus amado, que o milagre que ela quer, ela precisa vivenciar no Senhor, na tua vida sentimental, Deus começa a tocar na vida sentimental desta pessoa. Senhor, não é porque tivemos relato de providência financeira, Deus amado, não, mas tu tem o poder de tocar na área financeira desta pessoa, que talvez o milagre que ele ou ela precisa vivenciar no Senhor seja na área financeira. Porque o seu filho amado Jesus, ele não disse: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, alguma coisa vos será cedida. Não, o seu filho amado Jesus disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Deus, eu te apresento a causa desta mulher, eu te apresento a causa deste homem que faz conosco essa grande corrente de oração por milagre. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio no poder da oração, porque nossa oração é designada, direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de libertar, o Senhor tem poder de transformar história e situação. Talvez a situação que essa mulher está passando diante dos olhos delas e daquele que está próximo à mesma seja impossível de ser mudada. Talvez a situação que esse homem está passando diante dos olhos dele e de pessoas próximas a ele seja impossível de ser trabalhada. Mas eu me lembro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no verso de número 37, quando o anjo do Senhor fala para Maria a respeito de Isabel, e ele resume a revelação celestial dizendo: porque para Deus nada é
é impossível, Maria. Talvez Maria iria questionar, debater com o anjo que dizia que Isabel, sua prima, estava grávida, mas Maria indagava como ela está grávida. Isabel é estéril, já é de idade, Zacarias, seu esposo, já é de idade. Então o anjo resume a revelação dizendo: Maria, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei o que essa mulher deseja no Senhor, eu não sei o que esse homem deseja receber no Senhor, eu não sei qual o milagre que ele deseja ou ela deseja. De bocas próximas a essa mulher, bocas próximas a esse homem está dizendo: não vai acontecer. Você é um sonhador, você é uma sonhadora. Não está vendo que isso não vai acontecer na tua vida, na tua história? Mas o Deus que torna possível o que para nós é impossível está aqui presente na pessoa do Espírito Santo, a contemplar a cada pensamento e coração neste momento, porque o salmista Davi indagava a dizer a respeito do atuar do Espírito Santo, do Deus da glória, quando nós adoramos. Então Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda, Deus da glória, que as palavras muitas das vezes não me chegam à boca, mas tu, Senhor, já conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Davi, ele dizia que quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor, nós somos sondados pelo Espírito Santo do Deus da glória, e eu creio que o Espírito Santo do Senhor já está sondando cada mente, cada coração neste momento, a contemplar a cada petição. Oh, o Espírito Santo do Deus da glória vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher. Deus amado, vidas que estão buscando ao Senhor com fé, e foi o seu Filho amado Jesus que diz que aquele que busca acha, o que pede recebe. Foi o seu Filho amado Jesus que disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei. Eu não sei qual milagre que essa mulher está buscando no Senhor, eu não sei qual milagre que esse homem está buscando no Senhor, mas eu sei, dizia Paulo, e eu digo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Dizia apóstolo Paulo, e eu digo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Pai, tu tem o poder de curar, o Senhor tem o poder de libertar, o Senhor tem o poder de transformar histórias e situação. Vai de encontro, Deus da glória, a causa desta mulher, vai de encontro, Deus da glória, a causa deste homem. Vidas que estão aqui formando conosco uma grande corrente de oração, vidas que estão aqui formando conosco, Pai, a unir a fé deste, uma grande corrente de oração, porque crê que tu és um Deus de milagre, porque crê que tu és um Deus de maravilha, Pai amado. O Senhor falou para o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3. Jeremias: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu creio que quando Deus da glória falou para Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo de número 33, verso 3, para que Jeremias clamasse ao Senhor, que o Senhor iria responder com novidades. É o Senhor falando com a sua igreja, no modo geral, para todo aquele que clama, para todo aquele ou aquela que pede o socorro do Senhor. É Deus falando: eu vou anunciar não apenas o que você está pedindo, mas vou anunciar novidade. O interessante é que até o apóstolo Paulo dizia as mesmas palavras dos profetas Jeremias, que o Senhor falou para Jeremias sobre bênçãos e bênçãos maiores. Eu creio que o Senhor não vai conceder a esta mulher que está aqui apenas a bênção que ela veio buscar no Senhor. Eu creio que o Senhor não vai conceder a este homem que está aqui, Deus da glória, apenas a bênção que ele veio buscar no Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai revelar bênçãos maiores ainda. O Senhor vai alcançar com obras maiores ainda, Deus amado. Por isso eu entrego em tuas mãos cada vida, eu entrego em suas mãos cada adorador, cada adoradora que une a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. E eu venho pedir a ti, Deus Criador dos céus e da terra, entra com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor, entra com o milagre que esse homem veio buscar no Senhor. E porque estamos aqui nesta plataforma com esta grande corrente de oração por milagre? Porque a Bíblia vai dizer que o profeta Elias, antes de ser conhecido como profeta de fogo, ele, percebendo que em Israel havia muitos profetas que adoravam outros deuses, adorava Baal, adorava Jesse, ele pegou e lançou um desafio para eles, dizendo assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel.
Elias sabia que quando ele adorasse, o Senhor ia responder exatamente com o tema que ele desafiou o povo de Israel, os profetas de Baal. Porque ele não apenas falou, vamos adorar, a cada um adore o seu Deus e vamos ver no que vai dar. Não. Ele falou, vamos adorar, cada um adore o seu Deus, porém o Deus que responder com fogo. Por que Elias lança um desafio aos profetas de Baal e coloca um tema? Porque ele sabia que o Senhor é um Deus que responde, e responde com um tema que nós apresentamos ao Senhor em nossa petição. Talvez o tema desta mulher seja na vida sentimental deste homem, talvez o tema seja na área da saúde, talvez o tema seja a área financeira, talvez seja a libertação de um dos seus familiares, talvez o tema seja Deus da glória, Senhor, causa que está na justiça. Talvez o tema desta mulher ou deste homem seja uma porta de emprego. Eu não sei qual o tema que essa pessoa está apresentando agora, nesta grande corrente de oração por milagre. Mas assim como Elias tinha convicção que o Senhor é um Deus que responde com o tema que nós apresentamos, eu creio que vai ter resposta do Senhor com o tema que essa mulher ou este homem está apresentando agora. E precisa, Senhor da glória, vivenciar no Senhor. Vidas que estão apresentando ao Senhor o tema em que precisam ser agraciadas pelo favor do Senhor. Elias colocou um tema diante dos profetas de Baal, e o tema que o profeta Elias colocou era fogo, o Deus que responder com fogo. Estamos aqui, Deus amado, com a mesma convicção do profeta Elias, de que o Senhor é um Deus que responde, e responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor. Por isso nós apresentamos um tema em nossas correntes de oração. E o tema é milagre, é oração por milagre, é clamor por milagre. Porque assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou ao Senhor, eu creio que vidas voltarão a essa transmissão e testificarão os feitos do Deus da glória em forma de milagre na vida deste, os feitos do Deus da glória em forma de milagre na vida desta. Deus amado, por isso eu apresento em suas mãos vidas, adoradores e adoradoras que ao unir a sua fé com a nossa, estão aqui formando uma grande corrente de oração por milagre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a história vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta nenhuma, porque Baal é um Deus teórico, Baal não é Deus de resposta, Baal não tem poder nenhum, nem no céu, nem na terra, mas o Deus que nós estamos adorando tem poder. Não estamos aqui adorando Baal, dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada, não. Estamos aqui adorando um Deus todo-poderoso, que tem poder de curar, libertar, responder com grande poder e glória. Estamos aqui adorando nesta grande corrente de oração por milagre ao Deus de Elias, ao Deus de resposta. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta, mas lá vai o profeta Elias adorar o Senhor, como nós estamos fazendo agora, Deus da glória. Elias repara o altar, conserta o altar e começa a adorar. E enquanto Elias adorava, diante do olhar de todo Israel, do povo, dos profetas de Baal, o Senhor responde com o tema que ele clamara, com o tema que ele desafiara. Elias desafiou o Deus que respondesse com fogo, e Elias olhando para o céu, depois de ter reparado aquele altar, o Senhor respondeu com fogo, consumindo aquele holocausto. Eu creio que o Senhor vai responder com cura sobre aquele ou aquela que está enfermo ou enferma. Eu creio que o Senhor vai responder com libertação na área familiar desta pessoa que une a fé dela ou dele com a nossa. Eu creio que o Senhor vai responder com providência financeira para aquele ou aquela que está endividado ou endividada. Eu creio que o Senhor vai responder abrindo as portas para aquele que está desempregado ou desempregada. Eu creio que a resposta do Senhor vai chegar na restauração da história desta pessoa, Deus amado. Deus, são inúmeras as petições, os temas nas petições, mas há um único Deus, ainda que os temas, Senhor amado, nesta grande corrente de oração por milagre, eles venham ser diversificados, todavia, em todo e sobre todo o tempo, a adoração é o único Deus, ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus de poder e milagre, ao Deus de maravilha, ao Deus que está presente em nosso meio na pessoa do Espírito Santo. Labande canto, rebiandaramandaiacandarábia, Deus de milagres, Deus de maravilha,
família. Deus vai tocando na história desta mulher, Senhor da glória, com um toque de milagre. Deus vai tocando na história deste homem com um toque de milagre. O milagre que ele veio buscar no Senhor, o milagre que ela veio buscar no Senhor. Deus que respondeu ao profeta Elias diante do profeta de Baal. Tem pessoas que estão aqui, Senhor da glória, que já está começando a ser visto diante dos próximos como alguém que está enlouquecendo, como alguém que está acreditando no inacreditável, como alguém que está buscando algo que não vai acontecer. Mas assim como o Senhor surpreendeu a Elias diante dos olhares dos profetas de Baal, diante dos olhares de Acabe e Jezabel e de todo o povo de Israel, Alabande Kalashuri Andarábia, eu creio que vai ter surpresa do Deus da glória na história desta mulher, porque ela não está buscando a Baal. Eu creio que vai ter surpresa do Deus da glória na história deste homem, porque o mesmo não está aqui buscando a Baal, mas buscando aquele que responde, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Entra com a resposta, Deus amado, entra com o milagre na história desta mulher, entra com o milagre na história deste homem. Deus que respondeu a Moisés quando ele estava no deserto e de repente o mar ousou parar Moisés. Imediatamente Moisés adora ao Senhor. Pai, tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Deus amado, o Senhor operou milagres no meio de um deserto. O que o Senhor fará na vida desta mulher será sobrenatural. O que o Senhor fará na vida, na história deste homem, será sobrenatural, porque o Senhor é Deus de milagre. E o Senhor narra em suas palavras a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. O tempo não tem poder de mudar o Senhor, ainda que tenha bocas que ainda indagam a dizer. Milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não existem mais milagres, mas o Deus que nós estamos adorando frisa em suas palavras a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Não é o tempo que tem poder de mudar o Senhor, mas o Senhor muda o tempo. Porque o Senhor tem poder sobre o tempo, mas o tempo não tem poder sobre o Senhor. Deus entra com providência, com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Entra com a providência, com o milagre que esse homem veio buscar no Senhor, Deus da glória. Talvez eu esteja orando por vidas e com vidas, Deus amado, que precisam, Deus amado, ser alcançado ou alcançada com urgência no seu milagre. Pessoas que estão aqui, mas está cansado. Pessoas que estão aqui, mas está cansada. Pessoas que já talvez estão até pensando em parar. E talvez Moisés estava assim com o povo de Israel, quando viu aquele mar enorme, sabendo que Faraó estava se aproximando para ceifar a sua vida. Talvez Moisés pensou: agora é o fim, vamos parar aqui, vamos morrer aqui. Mas o Senhor abriu um caminho no meio do mar para eles continuar. Olha o que o Senhor fez para eles não pararem pelo caminho, Senhor. Mas aqui tem pessoas pensando em parar. Tem pessoas pensando em desistir, dizendo: não estou vendo que não vai mudar, estou vendo que não vai acontecer. Mas o Senhor pode mover, Pai, e dar continuidade à história de milagre na vida desta pessoa, que talvez está com a sua chama se apagando, a sua esperança se apagando, Deus da glória. Deus que responde à adoração, pois a Bíblia vai dizer no livro de Josué, que chega Josué, Calebe e o povo de Israel na terra prometida chamada Jericó, agora uma muralha diante deles, impedindo eles de tomar posse do milagre. Imediatamente Josué adora o Senhor, Calebe e o povo de Israel, e o Senhor orienta-os que eles adorem, mas adorem rodeando aquelas muralhas. E a Bíblia vai dizer que enquanto Josué, Calebe e o povo de Israel rodeavam aquelas muralhas adorando, as muralhas iam caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor da glória, já tem obras de bruxaria caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando no mundo, no invisível, do mundo espiritual, já tem anjos pelejando pela casa desta mulher agora e dentro da casa dela. Tem anjos dentro do lar da história deste homem agora e pelejando por ele, a peleja que ele não pode enfrentar e vencer. Porque tem uma mulher aqui que olhou para uma situação na vida dela e ela falou: Senhor, eu estou de mãos atadas, eu não posso fazer mais nada. Eu estou vendo essa pessoa se destruir, mas eu não posso abrir a mente dessa pessoa e colocar juízo na mente desta pessoa. O meu Deus manda eu te dizer que aonde as suas palavras jamais chegarão,
O Espírito Santo do Senhor está indo lá agora. É na mente e no coração desta pessoa. Porque você deseja o melhor para esta pessoa. Mas as suas palavras têm vindo até esta pessoa, mulher, como uma afronta. Alamande candurebia chúria. Euriande calachuri andore mandai de candarábia. O Espírito Santo do Senhor está indo onde a sua voz não pode chegar. Apenas confia no Senhor. Continue a buscar por esta vida. Porque você já entregou o vaso na mão do olheiro. E já está em tratamento. Alabai Ashúria, Candurebe Ashúria. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus de milagres, Deus de maravilha. A Bíblia vai dizer que quando Daniel, no livro de Daniel, capítulo de número 10, verso 1 em diante, Daniel estava ali durante 21 dias orando, jejuando. E Daniel também estava angustiado. Mas estava acontecendo no mundo espiritual uma peleja a favor do profeta Daniel. Eu creio, Pai amado, que o Senhor já enviou anjos para pelejar por vidas neste momento, por lares, por histórias neste momento. Por isso eu peço ao Senhor, Pai amado, vai tomando causas que nós não podemos enfrentar, lutas que nós não podemos enfrentar. Quando Josafá, rei de Judá, estava em uma peleja que ele não tinha condição física nenhuma de vencer, ele adorou o Senhor juntamente com o seu povo, que era Judá. O Senhor levanta no meio da congregação um profeta de nome Jaziel, aponta o dedo de profeta para o rei Josafá, rei de Judá, e fala assim ao mesmo Josafá, rei de Judá: credes tu no Senhor e sereis salvo, credes tu nos profetas de Deus e prosperareis. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Vai tomando pelejas que homens, mulheres estão passando e não tem mais força para sequer reagir. Porque Deus me mostra uma pessoa aqui nessa transmissão dizendo: eu não tenho mais força nenhuma, já não sei o que fazer. Vai tomando essa peleja, Pai, desta mulher. Vai tomando a peleja deste homem, Pai. Vai mudando situações, Pai amado, e confirmando a vitória, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Porque Tu és um Deus de vitória, porque Tu és um Deus de maravilha, Pai. E Tu és o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Por isso nós pedimos ao Senhor, confirma a vitória, Pai, desta mulher. Confirma a vitória deste homem, Senhor da glória. Vai mudando situações. Quando o Teu servo, Deus da glória, Jacó, ele entrou no val de Jaboque, ele estava arrasado. Jacó, quando ele entrou no val de Jaboque, ele estava desesperado, mas ele também estava arrasado, porque ele teve que sair do seu convívio familiar, por causa de erros dele e de sua mãe, mas teve que sair, teve que se afastar, por causa de atitude errada. Jacó chegou desesperado no val de Jaboque. Jacó achou que aquele anjo talvez estava ali aleatoriamente, e ele não perdeu tempo para segurar aquele anjo até receber a sua vitória. Mas ao contrário de Jacó, que talvez percebeu aquele anjo lá no seu desespero, nós sabemos que não foi um acaso que aquele anjo estava lá para abençoar Jacó. Não foi um acaso que o val de Jaboque estava diante ali como uma opção de um caminho que Jacó ia passar. Não foi um acaso. O Senhor preparou o cenário, o Senhor preparou o local e enviou o anjo. Eu creio, Deus amado, que esta corrente de oração, eu creio, Pai, que essa transmissão de clamor por milagres, assim como o val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó, eu creio que essa corrente de oração não é por um acaso. Eu creio que nós não estamos aqui formando uma grande corrente de oração por milagre por um acaso. E eu não estou dizendo essas palavras por causa de testemunhos de vidas que foram já alcançados e deram testemunhos, não. Eu quero zerar, eu quero apagar os feitos e pensar daqui para frente e dizer: eu creio que vidas não estão aqui por um acaso. Eu creio que o Senhor preparou o local. Eu creio que o Senhor já preparou tudo para conceder o milagre. E essa pessoa entrou nessa transmissão porque hoje o Senhor está decretando a vitória.
Hoje o Senhor está decretando um basta em situações, Pai. Alaia Shuria do Rebiandaraia, Alablante Calai de Canto Rebiandaraia. Eu creio, Deus da glória, porque assim como o Senhor enviou o anjo, Arablante com de Canto Rebiashuriandaraia. E a história de Jacó foi mudada, porque depois que já amanhecendo o anjo olha para Jacó e diz: olha, a partir de hoje eu não te chamarei mais Jacó, a partir de hoje eu te chamarei Israel, herdeiro e merecedor da promessa. Jacó teve que fazer o que era errado, induzido por sua mãe, para tentar conseguir uma promessa, para tentar conseguir uma bênção. Agora Jacó está num val de Jaboque, já se tornando herdeiro, se tornando merecedor, porque quando o anjo diz: a partir de hoje eu vou te chamar de Israel, o anjo estava dizendo: agora você é herdeiro, agora você não precisa correr atrás. Ei, tem pessoas aqui cansadas, Deus da glória, cansada de lutar pela sua felicidade e não vê uma ênfase, não vê, Deus da glória, um resultado positivo. Jacó agiu até por meios errados para conseguir ser abençoado, mas agora, depois que sai do val de Jaboque, ele não precisa mais lutar pela sua bênção, pois as bênçãos chegariam até Jacó, porque agora Jacó é merecedor, herdeiro. Quando o anjo diz: a partir de hoje eu não te chamarei mais Jacó, a partir de hoje eu te chamarei Israel, é o anjo do Senhor dizendo: ei, você é herdeiro, alabracandaramandayacandarábia. Hoje tem anjos do Deus da glória carimbando com selo de herdeiro a homens aqui neste lugar. Hoje tem anjos do Deus da glória carimbando com selo de herdeira a mulher que está aqui. Pessoas que têm passado tempo lutando para conseguir a vitória, lutando para conseguir a felicidade, mas hoje Deus está concedendo para você a sua vitória. Hoje decanta Rabiasheg Andaraia, hoje Alaia Shuri Andarábia, o Rablante Calaia Shuri Candaraia, o Rablashori Andaraia. Você não vai correr atrás das bênçãos, porque elas vão te alcançar, diz o Senhor para você. Alamaia Shúria Candaraia, porque você indagou a Deus da glória, dizendo: Deus, onde eu errei? Eu tenho lutado pela minha felicidade, e o que eu tenho alcançado é frustrações e decepções. Mas o Deus da glória me revela uma palavra para você, que frisou essas palavras desta maneira diante do Senhor. Deus me dá para você Deuteronômio 28, onde está escrito assim: e virão sobre ti, diz o Senhor para você, Alabrande Kalasheg Andarábia, e virão sobre ti, o Rabande Kalashuri Andaraia. Vai preparando aí a tua casa, vai preparando aí o terreno, o local aí para dar o seu testemunho. Deus manda eu liberar uma profecia para você agora. Deus manda eu liberar uma palavra profética para você agora. É só para quem crê, é só para quem crê. Deuteronômio 28, assim diz o Senhor para você. Deuteronômio 28, verso 1: e virão sobre ti e vos alcançarão, diz o Senhor, todas essas sortes de bênção. Pega Alamanha Shúria Candarábia, Uramante que ando Rebiasheg Andaraio, o Riante Kalashúria Candaraio, e virão sobre ti e vos alcançarão. Esse cansaço vai chegar ao fim. Você muitas das vezes se sente exausto de tanto lutar, e você já até chegou a falar para Deus: Deus, as minhas forças estão se acabando, os meus ânimos já foram faz tempo, e agora minhas forças estão se acabando. Se prepara, porque tem uma surpresa que vai chegar até você, para você saber que é Deus quem tem contemplado a sua dor. Labai de canto rebiandaraia, e virão sobre ti, diz o Senhor para você, e vos alcançarão todas essas sortes de bênção. Pega agora.
Alabacanto, rabacaia, candarápia. Você falou, Deus, eu estou cansado, eu já não tenho mais força, meus ânimos já foram embora faz tempo. A resposta de Deus para você, revelada é: e virá sobre ti e vos alcançarão todas essas sortes de bênção. Ai, a candorebia chúria, alabrachúria andaraia, de calamande canto rebia chúria andaraia. Ana Lúcia, abre a mão assim e fecha ela. Ana Lúcia, olha o que Deus me dá para você agora. Abre a tua mão assim. Se você fazer, vai acontecer. Se você não fazer, não vai acontecer. Abre a tua mão, junta assim e fecha ela. A pessoa de nome Ana Lúcia. Estamos para entrar em um mês. Estamos para iniciar um mês. Não vai fechar esse mês. E Deus vai cumprir algo na tua vida. Se você crer que Deus está falando com você, você vai tomar essa atitude de fé profética, porque tem algo que não vai fechar esse mês, que vai entrar e vai acontecer na tua vida. Alabacando, rebiando, rebiacando, rebiandaraia, alablachuri andaraio. Porque um anjo do Senhor, Deus me revela assim diante de você. E o anjo do Senhor está com algo entregando a você, eu não sei em que área, não sei do que se trata. E Deus mostrava que o Senhor está esperando uma atitude de fé da sua parte. E Deus falaram ao meu coração, fala para ela tomar essa atitude profética. Porque se ela tomar essa atitude profética, ela vai ver que eu sou Deus na vida dela. Ela vai ver que eu sou Deus na história dela. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro da oração por milagres. Eu venho pedir pelo milagre na área sentimental de pessoas. Quantos homens e mulheres com seu relacionamento destruído. E nós sabemos que a sua palavra vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Quantos relacionamentos de Calaiachu e Acandorébia? Efésios capítulo de número 6, verso de número 13. Está escrito assim, porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Ele é inteligente, a astúcia vem de inteligência. Ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental de homens e mulheres, o adversário sabe que ele destrói toda uma família. E talvez ele está tocando na vida sentimental desta mulher. Talvez ele está tocando na vida sentimental deste homem. Senhor, talvez eu esteja orando com pessoas aqui que estão com seu relacionamento abalado. Pessoas que indagam a dizer, Deus, essa não foi a pessoa por quem eu me apaixonei. Deus, olha como mudou a pessoa amada, Pai. Olha como está diferente, Deus da glória. O que tem acontecido com o meu amado, o que tem acontecido, Senhor, com a minha amada, com a história dela, Senhor amado. Lares que deveriam ser o ninho do amor, tem se tornado uma terra de contenda. Lares que deveriam ser o ninho do amor, tem se tornado uma terra de afronta. Palavras ofensivas dentro de Calachuri e Andarábia, desta casa. Palavras de afrontas, palavras de ofensa, Deus da glória. Muitas das vezes, repetidamente, se ouve que essa pessoa vai sair dessa casa. Talvez eu esteja orando com uma mulher ou com um homem que já não tem mais confiança, não tem mais firmeza no seu relacionamento, está sempre com a expectativa de que a qualquer momento esse relacionamento vai chegar ao fim. Deus amado, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Entra com milagre na vida sentimental desta mulher. Entra com milagre na vida sentimental deste homem. Lares que estão em contenda, lares que a pessoa acaba ouvindo dentro da casa o que nunca imaginou que iria ouvir, ofensa, palavras doloridas, talvez até agressão dentro desta casa já aconteceu. E essa pessoa indaga com lágrimas nos olhos, olhando para o céu, diz, Deus, eu não me casei para passar por isso. O meu objetivo do casamento é para ser feliz. O que está acontecendo com a minha vida sentimental? E a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Quantas vidas sentimentais foram destruídas, Deus amado? Por isso eu quero entregar em tuas mãos a vida sentimental desta mulher que está aqui.
Eu quero entregar em tuas mãos, Deus da glória, a vida, a área sentimental deste homem que está aqui, unindo a fé dele com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Só o Senhor pode alcançar a história desta mulher com o milagre que ela precisa no Senhor. Só o Senhor pode alcançar a história deste homem com o milagre que ele precisa no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toca na vida sentimental. Se tem pessoas aqui, Deus da glória, com a sua vida sentimental abalada ou até destruída, toca com toque de milagre. Talvez pessoas que precisam ver o seu relacionamento reacendido novamente. Talvez pessoas que estão aqui precisam que o Senhor venha restaurar a sua vida sentimental. Quantas e quantas das vezes, Deus da glória, nós oramos por vidas quando nós vamos fazer a oração individual e a pessoa escreve assim: pastor, preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos relacionamentos destruídos, Deus da glória, ainda que lembramos-nos com regozijo da restituição que o Senhor operou até os tempos atuais. Mas o adversário ainda trabalha incansavelmente para destruir relacionamento, e talvez ele esteja tocando na vida sentimental desta mulher, talvez ele esteja tocando na vida sentimental deste homem. Por isso, Deus da glória, eu não vou deixar de acrescentar ao clamor por milagre, à oração por milagre ao Senhor, pelo milagre na área sentimental desta mulher, por um milagre na área sentimental deste homem. Oh, decanta, rabiacheg, andaraia. Se diante dessa transmissão, Deus da glória, tenha vidas que está passando por luta na sua área sentimental, eu quero unir a minha fé com a fé do mesmo. Eu quero unir, Deus da glória, a minha fé com a fé da mesma, e pedir: Deus, toca na vida sentimental desta mulher com toque de milagre, toca na área sentimental deste homem com toque de milagre, com toque de restauração, com toque de restituição, Deus da glória. No livro de Jó, capítulo de número 40, Senhor da glória, nós lemos 42, nós vemos Jó, ele orando pelos seus amigos. A história vai dizer que Jó, ele não estava pedindo nem por ele, Jó, ele não estava nem clamando por ele, mas Jó estava pedindo o favor do Senhor para os seus amigos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Deus a qual nós adoramos, a Bíblia vai dizer que o Senhor restaura na vida de Jó todas as percas. A Bíblia vai dizer que o Senhor restitui tudo que Jó havia perdido. Talvez eu esteja orando aqui com uma mulher, talvez eu esteja orando aqui com um homem, que indaga a dizer: Deus, a única restauração que eu preciso na minha história é na vida sentimental. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor restaurou todas as percas na história de Jó. Em todas as áreas da vida de Jó que o adversário havia tocado, o Senhor entrou com restauração. Senhor amado, é dentro do contexto do clamor por milagres, onde o Espírito Santo do Senhor traz-nos à memória que quando Jó estava orando, aconteceu na história de Jó restituição. E o que nós estamos fazendo aqui é orando assim como Jó, Senhor da glória. Então nós pedimos as mesmas bênçãos que veio sobre a vida de Jó também, pois estamos como ele estava naquela época, orando, adorando ao Senhor. Se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, que estão com a sua vida sentimental destruída, com o seu relacionamento destruído, assim como o Senhor tocou na história de Jó e nas percas de Jó, com toque de restauração, com toque de restituição, toca, Senhor amado, e restaura a vida sentimental desta mulher. Toca, Deus da glória, e restaura a vida sentimental deste homem que une a fé dele com a nossa, nesta grande corrente de oração. Que une a fé dela com a nossa nesta grande corrente de oração. Deus, assim como o Senhor alcançou Jó com restituição das percas, Deus, toca na vida sentimental desta mulher, relacionamento destruído. Toca na vida sentimental deste homem, Deus, olha esse relacionamento destruído. Toca, Deus amado, com toque de restituição. Toca, Deus amado, com toque de restauração, para a honra e para a glória do seu nome. Só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor pode restituir, Pai. É o Senhor quem falou que o Senhor iria restaurar toda uma terra que estava destruída. E talvez a terra que esteja ferida e destruída desta mulher é sentimental. Talvez a terra que esteja destruída e ferida deste homem é sentimental. Pessoas que estão com a sua terra sentimental arrasada. Pessoas que talvez não estão nem mais acreditando no amor, que possam ser felizes na área sentimental. Pessoas que estão amargando a dor da solidão, do abandono. Se dedicou para a vida sentimental, para a pessoa amada, e tudo que recebeu em troca foi a ingratidão e a solidão.
Deus amado, quantas pessoas com seu relacionamento destruído, ainda que nós tivemos relatos de restituição que o Senhor alcançou, mas o número de vida destruída tem aumentado cada vez mais e mais. Senhor, a glória sempre será do Senhor e a honra sempre será do Senhor. Mas eu peço ao Senhor, se diante dessa transmissão tenha vidas com seu relacionamento destruído, Deus, toca na vida sentimental desta mulher, toca na vida sentimental deste homem com toque de milagre, com toque que o Senhor tocou na história de Jó, toque de restituição, toque de restauração para a glória do Senhor. Em 2 Crônicas nós vemos ali Salomão adorando ao Deus da glória, juntamente com os sacerdotes, e a Bíblia diz, pois terminando Salomão de orar, a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés. Mas o que me chama a atenção não é 2 Crônicas, capítulo de número 7, mas o que me chama a atenção é o verso 14, quando o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome. E a terra que eu apresento ao Senhor que precisa ser sarada é a terra sentimental desta mulher. A terra que eu apresento a Ti, Deus da glória, que precisa ser sarada é a terra sentimental deste homem. Toca na vida sentimental com toque de milagre, com toque de restituição. Toca, Deus amado, se tem vidas aqui com relacionamento destruído, Deus amado, ou relacionamento à beira de um término, Deus da glória, eu creio que vidas vão voltar aqui. Eu creio, clamo e profetizo que voltarão aqui e darão testemunho da restituição, porque o Deus que nós estamos orando é Deus de união, é Deus de restauração, é Deus de amor e não de separação. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, Tu és um Deus de amor e não de separação. Por isso eu peço a Ti, Deus amado, vai tocando na vida sentimental desta mulher, vai tocando na vida sentimental deste homem. Deus, Criador dos céus e da terra, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre de restauração, o milagre que o Senhor operou na vida de Jó. Quando Jó estava orando, estamos também orando como Jó. Então eu te peço, Deus, toca com restituição, toca, Deus da glória, com restauração na vida sentimental desta pessoa. Eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre de restituição, porque a Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. A Bíblia vai dizer que ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos destruídos, quantas vidas sentimentais à beira de um término. Por isso eu peço o socorro do Senhor, que se diante dessa transmissão, Deus da glória, tenha vidas com seu relacionamento abalado ou destruído, eu quero unir a minha fé com a fé deste. Eu quero unir, Deus da glória, a minha fé com a fé desta. E pedir a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, pedir ao Senhor pela restauração sentimental desta mulher, a restauração sentimental deste homem, em o nome do Senhor Jesus. Toca nesse relacionamento, toca, Deus, nessa área sentimental, com toque de milagre, lablai de calai de canto, rebiandaraia, com toque de milagre, Deus da glória, toca com toque de restauração, Deus, com o toque que o Senhor tocou na história de Jó, em Jó 42, e a Bíblia vai dizer que houve na história de Jó restituição de todas as percas na vida de Jó. Jó estava como nós estamos, Deus da glória. Jó estava orando, nós estamos orando. Jó estava adorando ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor. Toca com toque de restituição, em nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro desta corrente de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor, se diante dessa transmissão, Deus da glória, tenha pessoas, vidas, que está enfermo ou enferma, com a sua saúde debilitada, e talvez o mesmo ou a mesma crê, que pode sair daqui hoje curado desta enfermidade. Se esse homem ou mulher crê que pode sair daqui hoje curada dessa enfermidade, Senhor, foi o Seu Filho amado Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê na cura no Senhor, se esta mulher crer na cura no Senhor, Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê.
Essa pessoa não está aqui apenas por estar, não está aqui apenas por um hobby, para passar o tempo, mas está aqui porque crê que o Senhor é Deus galardoador. Lembrando de novo as suas palavras, Senhor da glória. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, parte B. É necessário que toda aquela que se aproxime do Deus da glória, creia que Deus existe e, além da sua existência, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa pessoa está aqui porque crê que o Senhor é um Deus que concede o milagre que ferve em nosso coração. A sua palavra é quem diz, Senhor, no livro de Provérbios, que o Senhor, segundo a sua misericórdia, faz se cumprir o desejo do nosso coração. Se tem pessoas aqui enfermo ou enferma, Pai, e deseja sair daqui curado, deseja sair daqui curada, não é live, nunca será, não é o pastor que está orando, nunca será, não é nosso ministério no Rio de Janeiro, jamais será, mas a honra e a glória é do Senhor. Segundo o profeta Isaías, Isaías foi um dos profetas maiores, conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele profetizara o Messias. Antes de vir o Messias, veio o profeta Isaías. E ele já entregava a revelação escatológica, as profecias escatológicas. Escatológica era o que estava para acontecer. E entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, há uma que me chama a atenção. Quando mesmo narra o Messias na cruz do Calvário, eu creio que o profeta Isaías, ele teve uma visão, onde ele viu literalmente o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então Isaías, ele dizia, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas nós fomos sarados. Deus amado, segundo a profecia do profeta Isaías, o seu filho amado Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Se diante dessa transmissão tem pessoas enfermas, Deus amado, vai tocando agora com toque de cura sobre as dores que incomodam esta mulher. Deus, eu peço ao Senhor que toque agora com toque de cura sobre as dores que incomodam este homem, sobre esta enfermidade. Segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, em o nome do Senhor Jesus, enfermidade vai saindo agora do corpo deste homem, enfermidade vai saindo agora do corpo desta mulher. Deus, Criador dos céus e da terra, toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa agora, com toque de cura. Eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa com toque de cura. Lamai de canto, rebiandaraia, que toda enfermidade que está incomodando, assolando, começa a cair por terra agora. Porque segundo o profeta messiânico, o profeta de nome Isaías, o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa, com toque de cura. O Senhor Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o Senhor tem o poder de curar essa pessoa agora. E se essa pessoa crê, Deus da glória, não falta mais nada. Começa, eu te peço humilde e gentilmente, Espírito Santo do Deus da glória, começa a restaurar a saúde desta pessoa, começa a restaurar a saúde desta pessoa, começa a jogar por terra essas dores, começa a jogar por terra essa enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade vai caindo por terra. Todas as dores vão saindo agora do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, agora! Em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu determino a enfermidade sai agora do corpo desta pessoa. Dores de cabeça vai saindo agora. Espírito Santo do Deus da glória, limpa agora da mente desta pessoa essas dores de cabeça. Espírito Santo do Senhor, toca nesses braços, nessas dores nos braços, nessas dores nos ossos agora. Labai de canto rebiandaraia, oriande que ando rebiandaraia. Espírito Santo do Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, vai tocando agora nas pernas desta pessoa com toque de cura. Labrande canda rabia shúria, alaia canto rabiando rabiandaraia.
Em o nome do Senhor Jesus, vai tocando agora nessa coluna, vai jogando por terra essas dores na coluna, vai tocando nesse estômago, Senhor da glória, labraia, shuri, andaraia, porque o Espírito Santo do Deus da glória me revela uma mulher que tem um problema no estômago, que muitas das vezes incha ao ponto de parecer que a mesma está grávida, mas eu peço agora ao Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando agora nesses inchaços, vai tocando agora nesse estômago, nesta barriga agora, alaia canto rebi andaraia, urabacanto reia shuri andaraia, e vai jogando por terra essa enfermidade agora, labrande calachúria canto rebia, uriande que anto rebi andaramandaia, é para a honra e para a glória do seu nome, Deus amado. E quando eu indago-me a dizer que é para a honra e para a glória do seu nome, o meu entender, a minha memória leva-me para o Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1, onde narra a trajetória do Senhor Jesus a fazer a obra. Então os discípulos avistam um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhes: mestre, mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura foi ele quem pecou, mestre, e por isso este homem está enfermo? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e a enfermidade ocasionou no filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamento, respondeu o discípulo dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas esta enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Labrai decaia cando rebiando rebiandaraia. Deus amado, segundo o seu filho amado Jesus, há enfermidades permissivas pelo Senhor, para que a sua glória se manifeste através da cura. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor até permitiu essa enfermidade sobre esta pessoa, para que a mesma venha vivenciar uma experiência de milagre no Senhor. Deus amado, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, toca agora com toque de cura sobre esta enfermidade, toca agora com toque de cura sobre essas dores. Joga por terra toda a enfermidade, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra toda a enfermidade. Vai jogando por terra essa infecção sobre esta pessoa. Vai jogando por terra, Deus da glória, essa inflamação que está no corpo desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te apresento pessoas que estão com a pressão desregulada. Senhor, vai estabilizando agora. Espírito Santo do Deus da glória, toca na pressão desta pessoa e segura em um nome do Senhor e reforça para a honra e para a glória do Senhor. Deus amado, vai jogando por terra esse nódulo, vai queimando esse cisto de dentro desta pessoa agora, vai queimando, Deus da glória, este câncer de dentro desta pessoa agora. Começa, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, começa a restaurar a saúde desta pessoa agora. Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se essa pessoa crer na cura da mesma, eu também creio. Então não falta nada. Deus, toca agora com toque de cura e restaura essa saúde. Alamaia canto rebia andaraia. Se esse adorador, se essa adoradora crê que pode sair daqui curada, Senhor da glória, eu também creio.